Comissão de Servidores debate a atualização de regulamento disciplinar da PM e dos bombeiros. Frente Parlamentar discute desburocratização para abertura de empresas no Estado. E plenário anuncia prazo para apresentação de emendas ao PPA e à LOA. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O decreto legislativo que pretendia suspender os efeitos do regulamento disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros não vai ser colocado em pauta para votação. A proposta do deputado Bruno Dauaire foi debatida em audiência da Comissão de Servidores Públicos da Alerj nesta quarta-feira. As distorções do atual regulamento, criado em 1983 por meio de um decreto do governo, já vem sendo criticada por policiais há algum tempo. Entre os principais problemas está o fato de apenas o comportamento de praças serem observados e os oficiais não serem atingidos. É que o regulamento ele estabelece comportamento somente para as praças. Isso faz com que a praça sem estabilidade, conforme o artigo 31 do regulamento disciplinar, seja submetida a procedimento para ser excluída da Polícia Militar. Ou seja, o que eu defendo é o seguinte, que não haja mais o comportamento. Nem oficiais nem praças têm um comportamento, oficiais já não têm, então as praças também não tenham. Assim como modificações materiais no regulamento, como no artigo 17, em que fala que o superior pode coibir o subordinado por meio de violência para questões disciplinares. O coronel da Polícia Militar, Luciano Carvalho, disse que já é de entendimento da instituição que o regulamento precisa de atualização. Ele informou que a PM vai criar uma comissão interna para discutir uma nova legislação, que deve levar em torno de 6 meses para ser elaborada. Todos os segmentos dentro da corporação entendem que precisamos renovar o nosso regulamento disciplinar, precisamos adequar nosso regulamento disciplinar à nossa realidade social, comparar mais de perto o nosso regulamento com a nossa Constituição vigente, principalmente no que pesa direitos e garantias. E a ideia, já foi dada essa ordem, é uma comissão interna, vamos elaborar uma proposta de um novo texto de regulamento e depois seguir todo o trâmite normal até que ele seja realmente posto em prática. O presidente da Comissão de Servidores e autor da proposta debatida disse que vai suspender a tramitação do decreto e acompanhar a discussão da Comissão da Polícia Militar. Segundo Dauaire, é importante corrigir as injustiças e punições desproporcionais do atual regulamento. O regulamento antigo não foi recepcionado pela Constituição. Existem vários pontos que não são constitucionais, é um regulamento muito obsoleto, atrasado, que pune praças e não pune oficiais. É isso que a gente precisa estar discutindo, um regulamento mais democrático e mais atual. A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro reduziu de 4 dias para 2 horas o tempo máximo para abertura de empresas desde o início do processo na instituição até a inscrição do CNPJ. Nesta quarta-feira, a Frente Parlamentar pela Desburocratização participou de reunião para debater o processo de abertura de empresas no Brasil. O presidente da Juscerja contou que a instituição vem trabalhando para integrar órgãos de licenciamento e evitar que o empresário tenha que ir a vários locais para conseguir abrir um negócio. Vitor Hugo disse ainda que a junta hoje possibilita que empresários de 43 municípios do estado consigam em menos de 2 horas não só o CNPJ, mas também o alvará de funcionamento. Nós criamos uma turma só para abertura de empresas, mudamos alguns procedimentos internos e aí conseguimos chegar nessa nossa meta. Tivemos uma parceria com a Secretaria de Fazenda, porque dentro dessas 2 horas a gente também tem a inscrição estadual, que sai também, e junto com a Receita Federal, porque também sai o CNPJ. E aí hoje a gente tem tirado até umas médias semanais, a gente está com uma média entre 40 e 45 minutos de abertura de empresa após a entrada no protocolo. E aí criamos a Resolução 4, que criou esse alvará automatizado. E aí isso foi mais ou menos em março, e hoje a gente já chegou a 43 municípios que já aderiram ao seu alvará automatizado para as atividades de baixo e baixíssimo risco. Segundo o Sebrae, o Rio de Janeiro e o Brasil têm avançado nos procedimentos para abertura de empresas. O relatório do Banco Mundial, divulgado neste ano, indica que atualmente na cidade do Rio são necessários 21 dias para abrir negócios. Juliana Loman, analista de políticas públicas, defende que os relatórios internacionais ainda não conseguiram captar algumas melhorias no estado.
Grandes estudos internacionais observam as capitais, mas é importante dizer que os negócios eles estão dentro de todo o estado, em todos os municípios, e que existem iniciativas muito interessantes de municípios que já emitem a sua licença de funcionamento junto com o CNPJ, junto com o registro empresarial, com as inscrições estaduais e municipais, facilitando a vida de quem deseja empreender. O deputado Chicão Bulhões, presidente da Frente, se colocou à disposição das instituições para colaborar com avanços no processo de abertura de empresas. O parlamentar falou sobre a importância dessas medidas para diminuir não só a informalidade, mas também para oferecer serviços de qualidade para a população. É um incentivo para que você possa gerar emprego, gerar renda, que você possa testar produtos, testar serviços. E isso é muito importante para o ambiente empreendedor. Então não é só um luxo você abrir uma empresa rápida. Na verdade, um meio da gente estimular que mais pessoas abram suas empresas, que mais gente traga dinheiro e investimento para o Rio de Janeiro e, consequentemente, mais serviço para a população, mais oferta de produtos, mais serviços e, no final do dia, mais gente empregada que o nosso estado está precisando muito. Durante a reunião, a Endeavor, organização global que promove ambientes de negócios que estimulam o crescimento, apresentou o Mapa da Simplificação, um passo a passo para redesenhar os processos de abertura de empresas. No Brasil, hoje, o empresário demora cerca de 62 dias para abrir um negócio. Algumas das soluções propostas pelo mapa são a análise da classificação de risco das atividades econômicas pretendidas pela empresa e o foco na experiência do cidadão. Aquelas empresas que não geram danos, têm um potencial muito baixo ou nulo, elas são classificadas como de baixo risco e por isso elas têm um processo de licenciamento simplificado. Isso quer dizer que elas têm que fazer menos procedimentos e alguns deles são automáticos. Então, por exemplo, não faz sentido você obrigar uma costureira a ter um licenciamento do Corpo de Bombeiros para poder atuar. E aí, quando você tira essa costureira da fila para receber o licenciamento do Corpo de Bombeiros, você permite que um posto de gasolina tenha menos gente na fila e seja atendido mais rápido. Isso gera eficiência tanto para os empreendedores, que têm acesso aos serviços mais rápidos e muitas vezes até são isentos de procedimento, quanto para o governo, que consegue de fato focar os seus recursos no que pode gerar risco para a sociedade e fazer um atendimento mais eficiente, muitas vezes inclusive com menos recursos. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar recurso do deputado Alexandre Knoploch por questões de ordem não aceitas pelo Conselho de Ética. A questão de ordem é pedida pelo parlamentar quando há dúvida em relação à interpretação dada ao regimento interno da Casa. O presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco, vai apresentar um relatório sobre as questões de ordem levantadas pelo PSL que não foram aceitas pelo Conselho de Ética durante as discussões sobre o acolhimento das denúncias de quebra de decoro apresentadas contra os deputados Alexandre Knoploch e Eliomar Coelho, depois de uma discussão em plenário. São 3 questões de ordem. Uma que é a denúncia. A representação deveria ter sido formalizada por partido e não por deputado. E não houve uma representação por parte da mesa diretora. É exatamente isso que vai ser discutido aqui no colegiado da CCJ, mediante o recurso que foi apresentado pelo deputado Alexandre Knoploch. A competência da CCJ não é julgar o mérito, essa é uma competência do Conselho de Ética, que, segundo um dos membros, ele foi tomado por iniciativa da presidente. Portanto, a questão de ordem levantada pelo deputado Knoploch é justamente porque ele diverge da opinião que foi uma opinião unitária da presidente e não do colegiado. O que nós vamos avaliar na CCJ é se na forma existe algum vício ou não para que seja acolhido. E o que nós vamos fazer é que depois de uma análise eu vou exarar um relatório, colocar em votação na CCJ e reencaminhar para o Conselho de Ética para aí sim ele deliberar. O plenário anunciou nesta quarta-feira o prazo para que os parlamentares apresentem emendas ao Plano Plurianual de 2020 a 2023 e à Lei Orçamentária Anual de 2020. Acompanhe agora como foram as votações. Nesta quarta-feira foi aprovado o projeto do deputado Valdec Carneiro, que altera a composição do Fórum Permanente de Diálogo com as Mulheres Negras em funcionamento na Alerj. O parlamentar que preside o fórum quer ampliar de 5 para 7 mulheres representantes de entidades ou coletivos de mulheres negras. E a coordenação colegiada deve ter vigência até o fim de cada legislatura. O projeto foi aprovado. Ele assegura a participação na coordenação colegiada do fórum por parte da representação parlamentar
2 comissões que ainda não estavam presentes na coordenação colegiada. A Comissão de Direitos Humanos, por óbvio, é muito importante que esteja representada na coordenação colegiada, na cota que cabe aos parlamentares, e também a Comissão de Segurança Pública. Nós também asseguramos no texto da resolução, consagramos como princípio de organização do Fórum Permanente de Mulheres Negras da LERJ, o princípio da paridade na composição da coordenação colegiada, ou seja, essa coordenação ela terá igual número de parlamentares e de mulheres negras indicadas por entidades que militam nessa área no Rio de Janeiro. Passou pelo segundo dia de discussão a mensagem do governo que cria o plano plurianual para o período de 2020 a 2023. O PPA estabelece metas para a execução do orçamento do Estado e precisa ser atualizado ano a ano. Na próxima quinta-feira será aberto prazo para a apresentação de emendas dos parlamentares. A proposta que estabelece a lei orçamentária anual para o ano de 2020 também teve o segundo dia para discussão prévia. A mensagem do governo prevê um déficit nas contas de 10 bilhões e 700 milhões de reais. A receita estimada é de cerca de 70 bilhões e despesas de 81 bilhões de reais. O prazo para o recebimento de emendas também será aberto na quinta-feira e as sugestões dos parlamentares devem ser apresentadas até o dia 6 de novembro. Para a deputada Marta Rocha, o governo está sendo otimista nos números. Quando a gente compara os dados de 2019 com os dados de 2018, a gente verifica, por exemplo, que teve um aumento da arrecadação do ICMS. Mas a base de sustentação desse orçamento é uma perspectiva favorável sobre a arrecadação dos royalties do petróleo. E aí eles partem de uma premissa que o barril do petróleo vai a $60 e que no câmbio real-dólar o Brasil vai ter para $1 o pagamento de R$ 3,59. E a tradição do ano de 2019 aponta que o dólar está acima de 4 e continua subindo. Então, além deles verificarem um preço que a gente não tem qualquer tipo de ingerência, um preço bom de $60 o barril, eles também têm uma projeção muito otimista na questão do câmbio. Já o deputado Renan Ferreirinha comentou o orçamento para a área de educação. O parlamentar está preocupado com o alto percentual dos recursos destinados ao pagamento de pessoal. Nós analisamos diferentes pontos do orçamento, especialmente para a educação, dos 10 bilhões que estão prometidos ou que são planejados na projeção de 2020, 3,9 bilhões vão para o Fundeb, ou seja, são automaticamente direcionados para o Fundeb. O que sobra dos 6,1 bilhões, 78% são com custos de pessoal. Então, nós temos só uma porcentagem pequena, de 21% em média, mais ou menos, de 6,1 bilhões, que podem ser passados, que dá em torno aí de 2 bilhões, que são utilizados para custeio, para investimento, para melhoria da máquina pública em educação. Isso é bastante preocupante. Nós precisamos equilibrar melhor esses custos com o pessoal para que sobre mais dinheiro para investimento. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.